Oi, tudo bem com vocês? Eu estou bem na medida do possível e o assunto deste vídeo vai ser sobre perseguição. É um assunto sério, gente, muito sério, que pode terminar em morte. Eu estou sendo perseguida, já vai fazer quase um mês que isso está acontecendo comigo. E o motivo dessa perseguição se deu a partir do momento que eu recusei um convite para conhecer um cara. Então, para vocês verem como esse negócio é sério, como que tem gente doida, como que tem gente louca nas ruas. O motivo desse vídeo serve também até como um alerta, né, para que vocês fiquem atentos ao redor de vocês. E a gente se sente de mãos atadas, não sabe o que fazer, a gente fica refém da situação, refém de um canalha, de um ordinário, de um covarde. A verdade é essa. Então, eu decidi gravar esse vídeo. Eu nem ia trazer isso aqui para vocês, mas como eu achei que é de utilidade pública, eu decidi vir aqui, então, gravar e trazer à tona, trazer a público o que está acontecendo comigo. E só também trazendo aqui uma observação. Eu já passei isso também, eu já passei esse tipo de problema por dizer não aqui no canal. Um inscrito, na época que era meu inscrito, eu não sei se continua até hoje, mas eu passei também a ser perseguida por um inscrito do meu canal, um covarde, um canalha também, que se sentia grande, se sentia no direito de ameaçar e desferir várias palavras de ofensas e xingamentos contra a minha pessoa, tudo porque eu disse não, eu recusei um convite. Então, para que vocês verem como que tem gente que eu acho que precisa de um acompanhamento com psiquiatra, porque para mim, gente, não tem explicação um negócio desse. Então, esta é a segunda vez que eu sofro esse tipo de perseguição. Eu já sofri aqui no meu canal e a coisa foi tão grave, eu fui ameaçada de morte, esse covarde me ameaçou de morte e tudo. Eu precisei contratar uma advogada para me acompanhar, porque eu vi que o negócio, sabe, ia acabar com polícia, com tudo. Então o negócio foi muito sério, foi grave. E a partir do momento que eu coloquei aquele canalha diante da situação, que eu tinha levado tudo que estava acontecendo para minha advogada, aí então ele parou, ele sumiu da minha vida, não sei se está no canal ou não, e eu só sei que por pouco o negócio não vai para a delegacia, acaba com polícia, com tudo, e agora, depois de 3 anos, isso volta a acontecer comigo novamente, só que dessa vez foi na rua. Eu vou contar isso agora para vocês em detalhes, explicando toda essa situação e por que essas perseguições estão acontecendo comigo. Bom, eu sempre saio à noite para fazer caminhada por volta de 7 horas e volto umas 9 horas, 9h30. E nenhuma dessas vezes eu tinha acabado de fazer minha caminhada, estava retornando para minha casa, quando de repente um carro, um homem que estava num carro, ele parou diante de mim e me cumprimentou. E eu sou um tipo de pessoa, gente, eu cumprimento todo mundo, eu converso com todo mundo, eu não vejo malícia e nem maldade. Então ele parou o carro, ele falou boa noite, eu respondi, e ele me fez alguns elogios e depois, na sequência, ele já me fez um convite para irmos para uma lanchonete, para um barzinho, conversar, se conhecer. Eu agradeci o convite, eu recusei, eu disse que não,
E a partir daí começaram-se os problemas, começaram-se as perseguições, tudo porque eu recusei aquele convite. Então, ele ficou muito bravo quando eu recusei o convite, só que ele não me xingou, não falou nada. Ele ficou bravo, ficou assim, ele não soube lidar com a rejeição e ele saiu cantando pneu, para vocês terem uma ideia. A partir daquele momento, eu tive absoluta certeza que o cara era um desequilibrado, um louco, sabe? Porque não tem outro jeito de colocar isso. Então ele cantou o pneu e foi embora, sumiu. Bom, eu esqueci esse fato, né? Isso aconteceu numa sexta-feira e na próxima semana eu volto a fazer caminhada e de repente na volta para casa, quem que eu encontro na rua? Por um acaso, o bendito do homem que tinha ficado bravo, tudo porque eu disse não ao convite, eu encontro ele novamente. Gente, agora vocês vão cair para trás. Encontrei o indivíduo e ele me cumprimentou, cumprimentei. E ele falou para mim, lembre de mim? Eu falei, não, porque eu não lembrava, sabe assim, a gente conhece muitas pessoas, né? Então eu acho que é até difícil você memorizar a aparência de cada um. Eu falei que não lembrava. Ele falou, eu sou aquele cara e coisa e tal, que a gente se conheceu na sexta-feira, eu fiz um convite, você recusou. Eu falei, tá, lembrei. Tudo bem, tudo. Gente, e de novo ele falou para mim, aí, eu gostei de você, vamos sair, vamos dar uma volta, vamos não sei o quê, vamos pro motel. Já foi assim, tá? Na segunda vez, ele já foi falando dessa maneira comigo. E eu falei que não, que não tava afim, que eu não queria saber de nada. Gente, eu acho que em momentos assim, a gente não tem que ficar fazendo rodeio, não tem que ficar sendo gentil e cordial. Tem que falar logo na real qual é. E eu falei para ele que eu não estava afim de nada, que eu não queria saber de nada e que eu não estava buscando um relacionamento, eu não estava querendo nada e pronto, falei tudo isso. Coloquei o meu ponto de vista diante daquela insistência, o cara não parava. Então eu comecei a falar, eu coloquei as coisas de uma maneira clara, objetiva e direta. E vocês acreditam que esse cara ficou louco? Ele começou a me xingar na rua de vários palavrões. Eu só não vou repetir tudo aqui para vocês, o que eu ouvi da boca daquele canalha, porque o YouTube com certeza iria derrubar o vídeo e também em respeito a vocês, principalmente a vocês, porque eu prezo sempre pelo respeito. Então eu acho que nem caberia eu trazer aqui todos os palavrões que eu ouvi da boca daquele homem. Então ele ficou muito bravo, ele começou a me xingar, ele me xingou, ele me agrediu verbalmente, me ofendeu. E quando eu vi que ele partiu então para essa atitude grosseira, estúpida, eu falei que não estava afim de nada e eu fui saindo, e o cara saindo atrás, xingando, falando. Gente, o constrangimento também, né, na rua, as pessoas passavam, olhavam, ninguém entendia nada, aquela baixaria, e eu quieta, e aquele homem me xingando. E vocês acreditam que o carro dele estava estacionado a uma distância, né? Ele falou que o carro estava lá na frente, coisa e tal. A gente poderia dar uma volta assim. Eu falei que não. E ele então começou a me xingar. E de repente ele chamou um outro amigo dele. Então aí já não era só ele, aí era mais um outro homem também me perseguindo, que era amigo dele. E os dois, só que o outro, ele não falou nada.
ele passou por mim, foi descendo na frente, e o outro na outra calçada, ele ia me xingando, mexendo comigo, eu descendo, ele descendo, e o outro já estava lá na frente. Então, diante dessa situação, gente, eu confesso para vocês que eu fiquei com muito medo. Eu fiquei com muito medo, porque até de xingar a gente, tudo, eu acho que a gente até releva. Agora, o problema disso é que a gente não sabe que tipo de atitude essas pessoas desequilibradas podem ter diante de uma situação assim, porque eu ignorava totalmente. Então, a minha preocupação, a minha tensão naquele momento era de ele me agredir com algum objeto, alguma coisa, uma faca, sei lá, porque a gente não sabe, né? Para mim, um tipo de pessoa como essa é um desequilibrado, é um cara completamente doente, precisa de tratamento psiquiátrico e por aí vai. Então eu fiquei tensa e eu fui descendo. Isso era por volta de 9 horas e eu não dei confiança, gente. E o homem, ele passou a me perseguir, me xingar e tudo. E assim foi, assim se dá essas perseguições. E eu confesso para vocês que eu tomo muito cuidado, eu tenho muito medo. Eu deixei de fazer a minha caminhada assim durante uma semana por conta dessa tensão toda. Só que agora também eu não posso parar a minha vida por causa de um covarde, por causa de um idiota, de um cara cretino, de um sujeito que não tem bom senso, um sujeito que é ridículo, um sujeito que não sabe lidar com o não, um sujeito que não aceita uma rejeição. Agora eu não sou obrigada a parar a minha vida, ficar dentro de casa, porque eu tenho medo, porque o cara está me perseguindo. Então vocês verem como que a situação é delicada e pode sim terminar de uma forma trágica, como eu falei, porque tipo de pessoas como essas, desequilibradas e tudo mais, com certeza para tirar a vida de alguém não custa, gente. Eu não duvido de mais nada. Na época que nós estamos, diante do que a gente vê, diante da loucura de muitas pessoas, tudo é possível. O que eu tenho para falar é isso, tudo é possível, eu não duvido de mais nada. Então, eu venho sofrendo essas perseguições há quase um mês. Só que chegou um momento que eu falei, eu não posso parar minha vida por conta disso, eu tenho que fazer minhas coisas, eu tenho que sair, né? Minha vida tem que continuar. Então eu decidi de novo voltar a sair, fazer minhas caminhadas, fazer as minhas coisas, os meus compromissos, né? Eu tenho compromissos, eu tenho afazeres e eu não posso me distanciar de tudo por causa de um louco que está me perseguindo na rua. Então voltei sim à minha rotina, só que mudando os caminhos, né? Mudando o trajeto, tanto de ida quanto de volta, mas sempre atenta, sempre olhando também, na rua, né? A gente fica assim, numa tensão, é muito importante estar sempre de olho para cá, para lá, olhando os movimentos, as pessoas, os carros. Então é isso, eu venho tomando essas precauções, né? Digamos assim. Até amigos me sugeriram para que eu comprasse aquele, acho que é spray de pimenta, sabe? Alguma coisa assim para me defender. Mas eu não sei, gente, não sei se é uma boa ideia isso, porque eu tenho medo de descambar mais ainda para agressividade. Eu posso atingir esse cara com spray de pimenta a primeira vez, mas e depois? Porque com certeza a fúria, o ódio e a raiva vai aumentar e muito. Então é uma situação que a gente se vê sem reação nenhuma, porque tem a vingança, né?
Eu posso fazer isso com esse cara e depois ele pode fazer coisa pior comigo. Infelizmente é assim. A gente cansa de ver isso, né? Às vezes a pessoa, ela toma uma atitude e lá na frente depois ela paga o preço com a própria vida pela atitude que ela teve. Então, por isso que eu falo para vocês, é bastante complicado lidar com perseguidores, é bastante emblemático também e é muito perigoso. Eu falo por experiência minha, e tanto no primeiro caso quanto no segundo, a tensão, sabe, o pânico é o mesmo. E olha que estranho, né? Como que a pessoa ela não consegue lidar com um não consegue aceitar uma rejeição, e ela passa então a virar um perseguidor da gente. É o que está acontecendo comigo no momento. E eu não sei o que fazer. A verdade é essa, gente. Eu não sei o que fazer, eu não sei como agir. Diálogo não tem. Eu tenho até medo de conversar com esse homem, para falar a verdade. Eu nem quero também, sabe? Eu não quero nem aproximação, não quero conversa, não quero nada. E porque a gente sabe que, de repente, se eu for tentar conversar mais uma vez, educadamente e tudo mais, quem garante que esse cara, pelo o desequilíbrio emocional que ele me provou que ele tem, quem garante que ele não pode me forçar ou me jogar à força dentro do carro? E aí? E aí, sabe-se lá Deus o que pode acontecer comigo, né? Então, por isso que eu prefiro evitar, eu não quero conversa, eu não quero contato, eu não quero nada. E fica essa tensão de sair, de ter uma vida normal, de ter uma rotina normal, porque a gente é perseguida, né? Eu estou sendo perseguida por este desequilibrado, por este louco, e eu não sei como resolver isso, eu não sei como me defender de um cara desse, de uma situação como essa. Creio que isso acontece com muita gente também. Há mulheres que são perseguidoras e há homens que são perseguidores. Então eu acho que muita gente passa por isso. Eu já é a segunda vez que eu passo por esse tipo de situação, como eu já falei, aqui no canal e agora também fora da internet, né? Ai, gente, olha, eu não sei o que está acontecendo. O que está acontecendo com esse mundo? O que está acontecendo com as pessoas? Gente, que desequilíbrio emocional é esse? Que perturbação espiritual as pessoas têm a ponto de não aceitar o não, a ponto de não saber lidar com as emoções. Às vezes eu me pergunto, que mundo é esse? Nós estamos à mercê da própria sorte neste mundo, sabe? A gente não pode esperar, sabe? Como que eu posso colocar aqui? A gente, infelizmente, é triste eu falar isso, mas eu vou falar. A gente não pode esperar coisas boas, porque a atitude de muitas pessoas, de milhares de pessoas, infelizmente prova o desequilíbrio emocional, as perturbações que as pessoas sofrem, espirituais, e por conta disso entra num estado mental perturbado e passa então a perseguir as pessoas, passa a atacar também. Isso quando não vai às vias de fato, né? Indo para o ataque, tirando vida e cometendo atrocidades. Então nós estamos jogados à própria sorte, à mercê
da sorte, né? Sabe? Porque não tem, gente, não tem outro jeito de colocar isso. Eu não consigo entender, meu Deus do céu, o negócio é tão simples. Eu tô afim de um cara. O cara fala não pra mim, eu aceito numa boa. Sabe? Eu aceito numa boa, gente. Juro mesmo, sabe? Eu não fico é, perseguindo, eu não fico encanada com a pessoa. Então, para mim, eu juro para vocês, é difícil de entender isso, sabe? A partir do momento que uma pessoa ela ouve o não, ela passa a perseguir, passa a odiar a gente e passa a ameaçar e tudo mais, a perseguir, isso quando não vai às vias de fato e tira a vida da pessoa. Então, que mundo é esse? O que está acontecendo com a humanidade? Misericórdia! É uma tensão diária. A gente tem medo de entrar no metrô, a gente tem medo de entrar dentro de ônibus, a gente tem medo de viajar, a gente tem medo de andar na rua, a gente passa a ter medo de tudo. De tudo. Vocês têm noção que é isso? Por conta de pessoas desequilibradas que estão completamente alucinadas e loucas nas ruas. E faz, acontece, ameaça, mata a pessoa e não tem justiça e nada acontece. O que é isso, gente? A gente vê, assim, centenas de casos que fica impune. Começou numa perseguição que depois acabou em morte e não tem justiça, não tem lei, não tem nada. A coisa nesse Brasil não funciona. A gente não tem justiça nesse país. Nossa, gente, olha, viver é estar em perigo constante. É a frase que eu encerro esse vídeo. Viver é contar com a sorte e é estar em perigo constante diante de tudo que a gente vê que tem acontecido com as pessoas. É muita gente desequilibrada, é muita gente doida, louca, solta nas ruas, fazendo, acontecendo, ameaçando, agredindo, matando, por conta de uma perseguição. A pessoa virou um perseguidor porque ela não soube aceitar o não. É o que está acontecendo comigo. O cara virou um perseguidor porque não aceitou eu dizer um não para ele. Ai, gente, olha. Não tenho mais o que falar. Eu espero que este meu relato do que está acontecendo comigo seja de grande valia para todos vocês, que vocês reflitam e tomem cuidado, porque assim, a gente está num mundo completamente misturado com pessoas desequilibradas, pessoas perturbadas, pessoas que deveriam buscar um auxílio, um tratamento com um psiquiatra. Então, a mensagem que eu deixo nesse vídeo para vocês: tomem cuidado nas ruas, tomem cuidado com tudo, com as pessoas à volta de vocês, porque o louco pode estar do nosso lado, dentro da nossa própria casa. A gente se dá conta disso no momento de surto da pessoa. Aí a gente descobre realmente qual é a verdadeira identidade da pessoa. Infelizmente, é triste isso que vem acontecendo nesse mundo, né? Tá um caos.
O mundo está em caos e as pessoas estão alucinadas, né, no seu próprio desequilíbrio emocional, desequilíbrio mental também. Não tenho mais o que falar. Um beijo para vocês e até mais.